Ei, se liga, episódio 97 da série Enfim o Fim. Volvemos agora os nossos olhos para o versículo 13 do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Estamos debulhando este capítulo e degustando trecho a trecho para ficar bem compreendido. Olha, o versículo 13 anuncia que fogo do céu está caindo, né, que parece ser como Deus. Vamos lê-lo na íntegra? O verso 13 diz assim: realizava grandes sinais. A segunda besta aí, ó. Segunda besta não é o livro do... não é o Estados Unidos, fazendo descer fogo do céu, e realizava grandes sinais, fazia descer fogo do céu e a terra à vista dos homens. E o verso 14, por causa dos sinais que lhe foram permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizessem uma imagem. Nossa, que coisa é essa? Que mudança de cenário! Só Deus faria descer fogo do céu? E essa besta querer parecer como Deus? Gente, você olha o desenvolvimento da história dos Estados Unidos e não é que em 1848 surgiu o espiritismo moderno por intermédio da família Fox lá em Nova York? Exatamente. E aí você dá uma olhada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10 e Mateus 24, Satanás vindicando a divindade por meio de milagres, falsos cristos e falsos profetas, que se possível for faz descer até fogo do céu, mortos entrarem num processo de comunicação com os vivos, o espiritismo sendo então alicerçado, o espiritismo moderno por intermédio das irmãs Fox. E olha, no grande conflito, na página 588, Ellen White declarou: mediante a agência do espiritismo serão operados prodígios, os doentes serão curados e serão realizados muitas e inegáveis maravilhas. A expressão fogo caindo do céu determina então coisas extraordinárias acontecendo e o fenômeno do espiritismo se manifestando nos Estados Unidos, que é um país protestante. Vai imaginar? Ou seja, é o cordeiro se manifestando com boca do dragão, né? E você percebe que foi o dragão que proferiu essas palavras no Jardim do Éden, dizendo para o primeiro casal, o Adão e a Eva, né? Pode comer, Deus disse que vai morrer. Certamente não morrerás. A fundamentação do espiritismo no Jardim do Éden vindo da boca da serpente. Certamente não, você não morre, você passa dessa para uma melhor, ok? Ou seja, mediante a agência do espiritismo serão operados prodígios, doentes serão curados, serão realizados muitas inegáveis maravilhas. E olha só o que diz o grande conflito na página 442 a 445, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciam o Estado para que se imponha decretos que lhe apoiem as instituições. A América do Norte protestante terá formado uma imagem de hierarquia romana e aplicado de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A associação da primeira besta com a segunda besta, ou a segunda com a primeira, como você prefira declarar. E aí, a outra visão, a profetisa disse em Primeiros Escritos, na página 36 e 37, vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus tivesse terminada no santuário, e então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Então, olha aí, saiu um decreto para que matassem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Ou seja, a obra do santuário lá sendo atribuída ao nosso sumo sacerdote Jesus, quando ele termina, as pragas são derramadas, a manifestação das pragas, a culpa cai sobre os justos e o poder civil então realiza decretos para perseguir então estes justos fiéis. Aí será promulgado um decreto de morte, de acordo com Profetas e Reis, na página 605, o decreto de morte será promulgado depois que encerrar o tempo da graça, durante o tempo da angústia de Jacó. O decreto dominical, gente, é o início deste processo do que ainda temos a chance da salvação. A porta da graça ainda está aberta, que denominamos esse termo, porta da graça, como oportunidade de salvação. Decreto dominical, porta da graça ainda está aberta.
haverá mártires durante o decreto dominical. É a imposição para se guardar o domingo como um sinal que se manifesta desta besta, desse sistema apoiado por este poder político denominado Estados Unidos, a união da primeira e da segunda besta. O decreto dominical, a imposição do domingo como dia de guarda, tal qual Nabucodonosor estava impunha no processo de adoração, no capítulo 3 de Daniel. E aí você percebe que essa imposição depois ela se torna mais séria, porque depois, com o fechamento da porta da graça, o cair das pragas, a eliminação deste povo que não concorda com o decreto é o melhor método para aplacar a ira de Deus. Então o sangue dos justos vai ser requerido dentro desse processo denominado de decreto de morte. E aí o texto diz, decreto de morte será promulgado depois que encerrar o tempo da graça durante o tempo da angústia de Jacó, assim como nos dias da rainha Esther, diz o texto de Ellen White. O decreto terá um prazo, findo o qual poderá ser posto em execução. Mas graças a Deus isso nunca chegará a consumar-se, porque Jesus virá em socorro do seu povo. O decreto que finalmente sairá será semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira igreja veem um pequeno grupo de guardadores do sábado, um Mardoqueu à porta. Então note, decreto dominical, ok, porta da graça ainda está aberta. Decreto de morte é o momento em que já estará caindo aí as 7 pragas, os guardadores do sábado serão responsabilizados por isso, e para aplacar a ira de Deus é ordenada a morte dele. Durante o decreto dominical teremos alguns mártires, inclusive, que serão instrumento nas mãos de Deus para que muito mais pessoas se convertam. Haverá muitas conversões nesta ocasião, é o alto clamor, enfim, é a chamada final. E aí você tem, então, o decreto de morte que, quando ocorre, já não há mais oportunidade de salvação. E quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Estamos vivendo um processo de perseguição, só que, dado o decreto de morte, ninguém mais morrerá, ninguém mais sofrerá dano algum, porque é o momento em que Jesus estará vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.